Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, depois do 6 ao 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, depois do 6 ao 14. O nosso salmo responsorial é o 30 ou 31. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. E o nosso evangelho é São Mateus, capítulo 6, do 1 ao 6, e depois do 16 ao 18. Ok? Estamos diante de uma leitura extremamente pentecostal. Estamos diante de um texto que tem todo um formato que mostra com clareza, com precisão, o que é o agir de Deus, o que é o mover do Espírito de Deus, como é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, derramado no dia de Pentecostes, trabalha. Bom que se diga, no dia de Pentecostes não foi dado à comunidade cristã um espírito diferente, mas é aquele mesmo espírito que Deus soprou nas narinas dos primeiros exemplares humanos. É o espírito da vida, é o espírito do Senhor que nos faz agir segundo o querer de Deus Todo-Poderoso. Então, este texto é necessário que façamos uma leitura dele dentro desses moldes. Eu quero entender um pouco o que é Pentecostes, quero entender um pouco o que é o Espírito Santo, quero saber um pouco do agir do Espírito Santo. É bom que conheçamos este texto. É uma peça trabalhada, desenvolvida, de maneira a mostrar o agir de Deus através do seu Santo Espírito. Por sinal, já aqui no versículo 7, lemos: então 50 dos filhos dos profetas os seguiam. O que é Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. Então é bom que tenhamos esta visão, iria dizer ampla visão, mas não tenho capacidade para falar desta amplitude, desta mensagem que está para nós, mas quero apenas nesta introdução dizer a você, meu irmão, minha irmã, nesta partilha que estamos fazendo nesta quarta-feira, que possamos ter esta consciência que estamos diante de um autêntico agir do Espírito de Deus. E este texto já começa dizendo: quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Depois, não agora, você lê 1 de Reis, capítulo 19, e o versículo 4b ou c. 1 de Reis, capítulo 19, e o versículo 4. Esse momento, por que estou dizendo para você ler esse versículo? Porque naquele momento, Elias havia desafiado os profetas de Baal, os derrotou ao fio da espada, e quando a notícia chegou, a rainha Jezabel, esposa daquele rei Acabe, quando a notícia chegou, ela disse: amanhã, o mesmo que Elias fez com os profetas, lhe acontecerá.
O que fez o profeta Elias? O homem corajoso, o homem destemido, o homem que desafiou 450 profetas no Monte Carmelo, ele fugiu. E ele disse: Senhor, tira-me a vida. Por isso estou pedindo, leia lá esse texto. Não dá para lermos este texto sem olharmos um pouco, e não apenas para Elias. Estou pedindo para você ler esse texto porque está falando dele mesmo, não é de outra pessoa. Mas o profeta Jonas desejou a morte, e tantos outros homens de Deus, em momentos cruciais da sua vida, desejaram a morte, desejaram que Deus tirasse-lhe a vida, que Deus tomasse a sua vida. Não podemos entender esses textos de outra forma. Essas pessoas estão dizendo: Senhor, tira minha vida, recolhe aquilo que tu me deste. Este pedido do profeta Elias, ele está acontecendo agora. Por sinal, esta primeira leitura, ela está aludindo ao mesmo verbo de quando Elias disse: tira-me a vida. Aqui é o verbo tomar para si, levar consigo, arrebatar. Como disse, queridos, aquele pedido que o profeta fez naquele momento de angústia, naquele momento de combate, depois de ter derrotado aqueles 450 profetas de Baal, um Deus que não teve poder para responder aos seus profetas com fogo, segundo aquilo que estava estabelecido, para que ali se soubesse quem era o Deus verdadeiro. Neste momento, queridos, de angústia, neste momento de guerra interior, que o profeta diz: tira minha vida, agora está cumprindo-se. E está cumprindo-se como? Está cumprindo-se em moldes teofânicos. Por que está cumprindo-se em moldes teofânicos? Subida, carro de fogo. Meditemos um pouco nisto, queridos. Quem é o sujeito que está tirando? Observe, o profeta havia dito: tira minha vida. Quem é o sujeito que está tirando, que está tomando para si, que está arrebatando? É Deus. Aquele Deus que professamos, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Guardemos esta mensagem. Aquele pedido que no momento de dor, no momento de angústia, no momento em que ele foge para salvar a sua própria vida, ele diz: Senhor, tira minha vida. Eu não quero morrer na mão dessa rainha perversa. Eu não quero que ela orquestre a minha morte como ela orquestrou a morte de Nabote. Você lembra-se que o rei Saul, para não morrer na mão dos inimigos, ele suicidou-se, ele arremessou-se em cima da sua própria espada? Aquilo era uma infâmia, uma ignomínia. E o profeta Elias agora está dizendo: Senhor, tira a minha vida. Aquele pedido que ele fez por obedecer à vontade de Deus, agora, no seu arrebatamento, está cumprindo-se. Podemos aqui dizer alguma coisa?
a este respeito? Eu creio que bastaria dizermos: os nossos pedidos chegam a Deus. Os nossos pedidos chegam a Deus e Ele responde-nos não com os critérios do mundo. Ele responde-nos com os critérios da graça, com os critérios do amor, com os critérios da vitória. O mundo nos humilha, Deus nos exalta. O mundo nos destrói. Por favor, quando falamos de mundo, não estou falando do mundo criado por Deus. Estou falando desse mundo consciente, estou falando desse mundo pecador, estou falando desse mundo que não se adequa, que não se ajusta, que não aceita o querer, a vontade de Deus. Então tenhamos uma certeza já neste início desta liturgia: Deus sempre escuta os nossos pedidos. Se estamos diante de uma dor desesperada, se estamos diante de uma tragédia absurda, eu vivi um pouco disso agora há poucos dias com meu filho. Ele me dizia: pai, quem sou eu para pedir que Deus me cure? Quando tem tantas outras pessoas e crianças tão inocentes morrendo de maneira pior. E ele falou da guerra da Ucrânia. Quantas crianças estão morrendo? Se Deus olhar para mim e não olhar para aquelas crianças, alguma coisa não está certo, pai. Eu quero que Ele me tire desta dor. Quando dava aquelas crises de dores, queridos, era terrível ver o Jonatas chorar, derramar aquelas lágrimas, gritando desesperadamente, que mexia todas as pessoas que estavam naquele andar. Quantos de nós, nesses momentos de dores, não temos pedido a morte? Não temos dito: Senhor, tira a minha vida, não estou mais aguentando. Isso cumpriu-se com meu filho Jonatas, e isto cumpriu-se com o profeta Elias. Mas o que significa isso, missionário? Significa que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, todos aqueles que obedecem a Deus, todos aqueles que põem a mão no arado para fazer o querer de Deus, para fazer a vontade de Deus, essas pessoas não são desamparadas por Deus. Essas pessoas não são abandonadas por Deus. Essas pessoas não são envergonhadas por Deus. Isto aconteceu com o profeta Elias. O mundo pecador, ele mata. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Deus, que é o Senhor da vida, é aquele que envia o Espírito aos nossos corações. Ele arrebata, Ele glorifica, Ele exalta. Esse é o agir de Deus. E por isso vale a pena a nossa fidelidade, por isso vale a pena a nossa obediência, por isso vale a pena que neste tempo comum, já falei, relacionado ao tempo da vida pública de Jesus Cristo, devemos ir com força, com determinação, com vontade de refletir neste mundo à luz do Espírito de Deus, porque este mundo está carente de enxergar, de escutar as coisas de Deus, e Ele conta conosco, com os seus discípulos, para que possam transmitir esta mensagem. Do mesmo modo
que a ascensão do Senhor, há poucos dias, celebramos a ascensão do Senhor. Assim como a ascensão do Senhor reflete uma vitória. Depois de uma luta, o mesmo está reservado para os discípulos de Jesus Cristo. O mesmo que aconteceu, ressurreição de Jesus. Isto não é uma prerrogativa apenas de Jesus, é para todos os seus discípulos. A ascensão, Jesus não apenas ressuscitou e continuou nesta atmosfera. Ele ressuscita glorioso, ele ressuscita para uma vida nova. As janelas, as portas não mais eram-lhe um impedimento. De maneira extraordinária, ele aparecia no meio dos discípulos. Não precisava que alguém lhe abrisse a porta, lhe abrisse uma janela, quebrasse uma parede para que ele pudesse ter acesso à parte interior. Não. Ele havia ressuscitado em um corpo glorioso. Porém, esta dimensão não é a dimensão da plenitude, não é a dimensão da totalidade de Deus. Então vai acontecer a ascensão quando ele volta para a sua realidade definitiva. É um voltar, que também não significa que ele não está mais aqui, porque ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, assim como a ascensão é uma vitória de Jesus, o mesmo cabe, o mesmo está reservado para os seus discípulos, que como Elias, que como João Batista, que como São Pedro, São Paulo e tantos santos e santas, mártires, confessores, fizeram a vontade de Deus, obedeceram o querer de Deus e foram seus discípulos até a hora do martírio. Mesmo esses que morreram de forma trágica, eles viveram um triunfo. É esse triunfo da ascensão que aconteceu com Jesus, que aconteceu com Elias, que foi arrebatado, que está reservado para todos nós. Mas atenção, para acontecer um triunfo, o triunfo era a maior festa por uma vitória que um general conseguia, que um imperador conseguia junto aos inimigos. Para acontecer uma celebração de triunfo, era a maior festa que existia quando de uma vitória. 4 condições eram requeridas. A primeira condição era a partida. O imperador, um general, para ganhar uma guerra, ele precisava movimentar o seu exército e ir ao campo de batalha. Jesus disse para nós: ide, anunciai o meu evangelho a toda criatura. Deus falou com o profeta Elias que era para ele ir. Então não haverá triunfo, não haverá arrebatamento, senão primeiro acontecer este ir. Jesus fez isso. A festa da ascensão, a ascensão de Jesus, ela está construída neste molde daqueles triunfos imperialistas que aconteciam no passado. Quantos triunfos Alexandre o Grande realizou? Se eu quero a mesma sorte de Jesus, se eu quero
a mesma sorte do profeta Elias, eu preciso dispor-me a ir. A segunda condição para haver um triunfo, eu preciso lutar contra o inimigo. Quais são os inimigos com os quais estamos travando batalha? O profeta Elias, ele travou uma batalha contra a injustiça, contra o rei Acabe, contra a rainha Jezabel, contra aqueles que estavam estabelecendo não a vontade de Deus, não a paz, mas a opressão, a morte, os conluios, aqueles que estavam usando o anel do rei para destruir, para matar. Isto é sério, queridos. A luta do profeta Elias, ela continua, ele guerreou contra os inimigos. São Paulo nos vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a carne e o sangue estão comprometidas com o poder de Satanás. Então o general, ele não tinha que apenas ir ao campo de batalha, ele precisava lutar contra o inimigo. A terceira condição para ter um triunfo de vitória era derrotar o inimigo. São Paulo se nos diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas sabe como foi a vitória de São Paulo? Perdendo a cabeça, lá nas Três Fontanas. Essa aí foi a sua vitória. É preciso vencer o inimigo, e Jesus nos está ensinando: vencei o mal com o bem, vencei o ódio com o amor, extirpai de uma vez por toda o mal que está no mundo, não com a vingança, não com a retaliação, não com a lei do talião, mas com o amor. Então essa era a terceira condição para que acontecesse uma vitória e consequentemente um triunfo, a vitória do inimigo. A quarta condição para que houvesse uma festa de vitória, para que aquela vitória fosse celebrada com o triunfo, a maior festa de vitória, de celebração, ou a maior celebração de uma vitória, era o retorno. O general, o imperador, o rei, ele precisava voltar, trazendo o despojo, mostrando para o seu povo que ele havia derrotado aquelas pessoas, aqueles inimigos. Isto aconteceu com o profeta Elias. Ele agora está voltando. Quando acontece a morte do cristão, ele está voltando para o lugar de onde veio. Nós saímos de Deus e para Deus voltaremos. Então o profeta Elias, ele está agora voltando, ele está sendo tomado por Deus, Deus o está arrebatando, Deus o está tomando para junto de si, porque ele obedeceu, ele lutou contra o inimigo, ele venceu o inimigo e agora ele está retornando com a vitória. O que aconteceu com ele é para mim e é para você. Todavia, assim como para ter um triunfo, eram necessárias essas 4 coisas, esses 4 pontos que falei para vocês, para que haja uma ressurreição, para que tenhamos uma vida conduzida pelo Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida pentecostal,
uma vida que irradia o Espírito Santo, 4 coisas também são necessárias. Há 4 marcas que nós cristãos precisamos ter, impingir em nós estas 4 marcas. Primeira condição: não construamos os nossos carros de fogo. Não construamos as nossas carruagens, os nossos cavalos de fogo. Não construamos o nosso arrebatamento. Não queremos ser pessoas metidas. Não queiramos ser pessoas que manipulamos o Espírito Santo com seus dons e seus carismas. Não queiramos ser pessoas entronizadas. Não queiramos ser pessoas cheias de nós. Não queiramos domesticar o Espírito Santo para nos sobrepor a quem quer que seja. O profeta Elias, ele foi tomado. Ele foi arrebatado. Ele foi tirado. Deus foi o sujeito que o tirou, que o arrebatou. Uma coisa, queridos, é sermos usados pelo Espírito, e coisa bem diferente é querermos usar o Espírito. Uma coisa é querer promover-nos. Não tem nada a ver com Deus. Então, uma pessoa cheia do Espírito não é aquela que já anda flutuando. Ela constrói um séquito. Ela constrói uma estrutura ao seu redor e ela se torna o sol, em torno do qual tudo gira, tudo gravita. Ela quer ser vista de maneira teofânica, de maneira apoteótica. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não entra nesta barca. Uma pessoa pentecostal e cheia do Espírito Santo, ela não deixa que a mão esquerda saiba o que a direita faz. Isto é sério. Este texto que estamos lendo hoje, queridos, este Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, você lembra quando é que a gente lê esse texto, esse mesmo Evangelho? Na quarta-feira de cinzas. Ele chegou aqui, em pleno tempo comum. Observemos o quanto a igreja de Jesus é viva. Ela não fica parada nos 40 dias antes da Páscoa. Ela não fica parada nos 50 dias depois da Páscoa. Agora nós pegamos Quaresma, agora nós pegamos Pentecostes e entramos no tempo comum, porque é o tempo da igreja, é o tempo da nossa missão. Agora nós estamos preparados. Depois daquele período de conversão, nós somos cheios do Espírito de Deus. Somos restaurados, somos renovados, somos fortalecidos e com este alimento vindo do céu, estamos aptos para entrar no tempo missionário, no tempo comum. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não deixa que a mão esquerda saiba o que fez a direita e vice-versa. A terceira marca da pessoa cheia do Espírito Santo, ela não esquece de fechar a sua porta para em segredo falar com o Pai, que em segredo lhe ouve e lhe recompensa. É uma pessoa discreta. Eu não preciso andar com um terço na mão, com um rosário enrolado no braço, no corpo, para alguém saber que eu rezo. Não. Eu não preciso ir às praças, às esquinas e levantar as mãos, embora Deus quer que eu ore em todo lugar, mas oração não é apenas verbalização de palavras.
Um dia um discípulo de São Francisco disse: mas o Senhor nos convidou para pregar. E até agora nada houve, nada aconteceu, fomos e voltamos sem abrir a boca, sem dizer uma só palavra. E ele disse: hoje foi o dia que mais pregamos. Ele se guarda. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não faz apoteoses, ela não joga os holofotes para cima de si. Ela sabe guardar a discrição. Ela não fica fazendo propaganda de si. Mas ela age no momento certo, na hora certa, em quaisquer que sejam as circunstâncias e os lugares. Ela age como uma discípula, como um discípulo de Jesus. A quarta marca da pessoa pentecostal, da pessoa cheia do Espírito Santo, ela não deixa ninguém perceber que ela está em penitência, que ela está em jejum. Ela não fica desfigurada. Ela não fica com um semblante que causa nos outros pena. Ah, este homem, esta mulher está jejuando, penitenciando, é uma pessoa que está se mortificando. Não. Repito-me, aqui temos uma aula de onde foi que Elias mostrou o poder de Deus? Na praça, no Monte Carmelo, para que todos vissem. Ali foi mostrado o poder de Deus. Ali foi mostrada a grandeza de Deus. Mas ele não estava fazendo apoteose de si. Ali ele estava dizendo: se Baal é Deus, ele lhes responderá. E se o Deus a quem eu sirvo for o Deus verdadeiro, ele responderá. E o seu Deus lhe respondeu. Quem estava em evidência na praça, no Monte Carmelo, não era o profeta Elias, mas era o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele primeiro reconstruiu o altar do Senhor. O compromisso do homem, da mulher, cheia do Espírito Santo, é com Deus. Cheia do Espírito Santo é cheia de Jesus, cheia de Deus, é cheia da Santíssima Trindade. A gente sempre destaca uma das pessoas, mas nós estamos falando de um Deus, do mesmo Deus. Não é um Deus fragmentado, não é um Deus dividido, não é um Deus dilacerado, é um Deus só. O Deus de Israel, único e verdadeiro, é o mesmo dos cristãos. Em 3 pessoas, em 4, em 5, em múltiplas pessoas. Ele quer ser Deus em mim, Ele quer ser Deus em você, Ele quer que nós pertençamos à família da Santíssima Trindade. Ele quer que sejamos esta comunhão. Então a pessoa pentecostal e cheia do Espírito Santo, ela está para glorificar a Deus. O Espírito nos leva a Deus. O Espírito nos leva, nos dá o conhecimento pleno do Pai e do Filho. O Espírito nos faz mergulhar em Deus. Então não esqueçamos, para que o nosso triunfo também aconteça, para que no final da nossa peregrinação aconteça para todos nós e acontecerá para todos aqueles que amarem a sua vinda, que possamos colocar em prática este ensinamento. A discrição na esmola, na oração, no jejum. Não façamos apoteoses de nós, porque somos as pessoas cheias do Espírito Santo. Não, nós somos aqueles que recebemos o Espírito Santo. Se vocês quiserem, vocês têm que vir para cá.
Vocês têm que ser um tal qual eu sou. Vocês têm que fazer o que eu faço. Vocês têm que cantar como eu canto. Vocês têm que orar como eu oro. Vocês têm que rezar como eu rezo. Vocês têm que adorar como eu adoro. Vocês têm que louvar como eu louvo. É deste jeito. E aí se constrói uma liturgia em cima daquilo. A liturgia da igreja não presta. Há poucos dias eu escutei uma asneira desta dentro da igreja católica. Dentro da igreja católica. Que Deus Todo-Poderoso, o Deus que tomou Elias, que arrebatou, que exaltou Elias, Ele possa nos tomar, nos arrebatar, nos tomar para Ele. E pela consciência que dele somos, possamos neste tempo comum fazer as obras dele na força do Espírito Santo. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.